queria só agradecer, somente agradecer a sua presença e seu tempo que você está se dispondo para entrar um pouco na casa das pessoas, para falar um pouco sobre saúde mental. Eu sou coordenador da Liga de Psiquiatria aqui em Diamantina, e assim, eu sou muito militante na causa da saúde mental, da importância que a saúde mental tem para os estudantes, principalmente agora, no momento de pandemia, da ansiedade. E assim, como a sua palestra vai ser sobre formação médica, certamente tratar desse tema é um prazer para mim e certamente é para você. Muito obrigado. Ô, Túlio, boa noite, muito obrigado. Queria saber se você está me ouvindo bem e está tudo bem com a imagem, só um teste rápido. Está tudo bem, sim. Então tá bem. Então, agradecer muito, Túlio e Henrique, né, que estão trabalhando aí por este congresso, dizer que para mim é um prazer e uma honra poder participar, né? Eu adorei o convite, dizer que eu estou bem feliz de poder estar aqui com vocês nessa noite, agradecer demais por poder vir falar para vocês um pouco de saúde mental, apesar deste currículo lido aí do Lattes, né, eu acho que tem algumas coisas que são mais complexas ainda do que qualquer título, porque elas têm uma simplicidade grande, que é a solidão humana, né? Então, não obstante, eu tenho muito orgulho desse currículo, mas eu tenho também uma noção clara de que essas ideias todas que a gente tem, elas se colocam muito no dia a dia. Então, eu penso que os títulos nunca adiantam se a gente não sabe o que faz com eles. Eu sou, antes de tudo, um trabalhador do SUS. Eu sou trabalhador da saúde mental. Eu fiz residência onde eu sou preceptor agora ainda. Eu sou preceptor há 28 anos no serviço de psiquiatria do Instituto Raul Soares, aqui em Belo Horizonte, que é um hospital do SUS, um hospital psiquiátrico estadual. Então, é desse lugar que eu vou falar. Eu também sou professor, como o Túlio disse, é uma coisa que me dá muito prazer ser professor, e atualmente eu estou no combate aí da pandemia, porque tenho ido trabalhar, não é? Lá no hospital, todas as manhãs eu tenho lá meus 6 leitos lá, que eu trabalho junto com os residentes, e está muito difícil para todo mundo, né? Eu tive muito medo quando eu comecei a ir, eu tive medo de adoecer. Eu tenho 27 anos de profissão, mas o medo sempre deixa a gente criança, né? Nas coisas novas. Então, eu tenho muito também prazer de poder dividir com vocês que nós da saúde que estamos trabalhando, né? Estamos com medo, mas também temos coragem, como diz Guimarães Rosa, às vezes o que temos é a coragem, não é? Então, dizer para vocês o tanto que esses tempos têm a marca da incerteza e algumas coisas que sempre estiveram presentes no nosso cotidiano, que é a solidão humana, principalmente nos últimos anos, né? A gente assistiu um contemporâneo mais duro. Nós tivemos no Brasil uma polarização discursiva muito grande, a partir de 2018, principalmente, e eu acho que essa polarização teve um efeito de isolamento antes da crise já. Eu acho que esse isolamento que a gente fala hoje, ele começa, claro que o vírus é devastador para esse tipo de coisa, mas a gente já vinha vindo sozinhos em muitos lugares, né? Sozinhos porque tivemos que entrar em contato, às vezes, com ideias muito opostas às nossas. Então, viemos de um cotidiano político no país extremamente polarizado. E isso, sem dúvida alguma, também teve um encargo grande na nossa saúde mental. Estou dizendo isso porque, embora a gente, não sei se vocês se recordam, tem uma frase do Belchior que foi muito usada o ano passado, né? Que quando virou o ano, muita gente postou nas redes assim: o ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Né? E foi, então, o que eu estou querendo dizer para vocês é que nós entramos em 2020 cansados, né? No Brasil, cansados dessas coisas todas que a gente
teve medo que acontecesse, né? E muitas delas aconteceram. A gente teve medo pelos pobres, a gente teve medo pelos pretos, a gente teve medo pelos indígenas, a gente teve medo pelas mulheres, a gente teve medo pelos gays, e era tudo verdade. Não é? O medo não era à toa, infelizmente. Então, o medo realmente tomou a gente, então entramos já cansados em 2020, e como se não bastasse tentarmos nos reerguer, veio essa pandemia trazendo uma novidade, né? Viroses não são novidade, mas um vírus mundial é novidade, principalmente porque é uma novidade dentro desses tempos de rede, de internet. Então, vamos dizer que nós tivemos acesso às informações de uma maneira muito rápida, não é? Isto teve elementos bons, mas também elementos ruins. Nós sofremos demais com fake news, nós sofremos demais com informações erradas sobre a pandemia. Muitas pessoas têm apenas uma fonte de informação como guia, o que é muito perigoso, e as pessoas começaram a ficar desesperadas no início. Desesperadas porque tiveram que se isolar, desesperadas porque elas não conseguiram se informar adequadamente, e o problema da informação nessa pandemia é justamente porque, na verdade, não se tem uma grande informação sobre a pandemia. Isso também é algo muito importante da gente lembrar. Então, a incerteza tem muito a ver com isso, né? Com nós não termos uma informação correta, absolutamente correta ainda, sobre este vírus. Então, o que nós temos de correto? Isolamento, máscara, álcool gel, não abraçar. O que temos de concreto é ainda uma maneira de se defender. Não temos uma vacina ainda. Isso nos desloca. Isso nos desloca do nosso eixo. Estamos acostumados, nós da saúde, a enfrentarmos as doenças com antídotos, né? Então, vacinas, antibióticos, anti-inflamatórios, antidepressivos, não é assim? Então, temos sempre em medicina uma posição para conseguir nos opor às coisas ruins. Mas não tivemos essa condição ainda de uma maneira essencial na pandemia. Então, a primeira ideia que eu queria trazer para vocês é de que estamos todos expostos, né, a uma incerteza que nos deixa sozinho e nos preocupa. Essa situação de incerteza na saúde da gente, ela gera prejuízo para a nossa sensação de sobrevivência. Então, a gente fica realmente extremamente cansado de pensar tanto de coisa sobre a pandemia. Então, estamos tentando adivinhar o futuro. Muitas pessoas, eu também atendo no consultório e tenho atendido muito pelo vídeo, muitas pessoas perguntam a mim ou aos médicos quando isso vai acabar. Então, como eu sei que eu estou falando para muitos estudantes de medicina, né, todas as pessoas precisariam sempre de uma informação desse tipo. Essa informação, quando vai acabar mesmo, nós não temos. Então, é preciso sustentar com os nossos pacientes, as pessoas que a gente cuida, alguma esperança, não é? Então, sempre que alguém me coloca um panorama desastroso da Covid, eu tento também dizer que temos esperanças na vacina. Então, sobre isso dá para ter bastantes esperanças. Agora, temos um outro problema que essa epidemia evoca, que é o problema da situação econômica, né, do país, que fatalmente vai colocar mais exposto as pessoas mais pobres, né? As minorias, evidentemente. Então, essas são sempre as minorias que pagam primeiro pela falta de uma política pública. Então, em qualquer nação do mundo, a gente está tendo uma dificuldade com as políticas públicas. E no Brasil, além da dificuldade
das políticas públicas feitas por causa da pandemia, a dificuldade de se chegar a essas políticas públicas, né? A falta de leitos, por exemplo, que é algo que a gente tem que combater. No Brasil, aí a gente ainda tem uma insônia acrescentada por não termos confiança atual nos poderes públicos, no sentido de políticas públicas. Então, essa desconfiança generalizada que eu estou querendo colocar como cenário, então nós não temos só a pandemia para nos preocupar, nós temos a pandemia, mas nós temos também uma desconfiança, né, com o destino das nossas políticas públicas, e o Brasil é eminentemente composto de pessoas carentes, né, de recursos. Então, esse é o primeiro ponto grande que eu quero tentar colocar para vocês, os desafios que a gente tem, né? Vamos dizer que estamos em duas pandemias, né? Uma global e uma nacional, não é? Essa pandemia nacional, que também desinforma, a gente está assistindo uma falta de coesão e coerência do sistema público de saúde em alinhamento com a ciência, né? Então, a gente sabe que falta um alinhamento no Brasil em termos de poder público com o que é científico. Então, no momento, isto é altamente desesperador, não é? Altamente desesperador e altamente abandônico. Então, esses sentimentos todos acabam trazendo no brasileiro um problema a mais do que a pandemia, como se não bastasse. Então, por que eu estou colocando essas coisas assim? Porque eu não posso falar em saúde mental e dizer que o nosso único problema atual é a pandemia em si. A pandemia é um problema imenso, mas a maneira com a qual o Brasil está lidando com ela é um problema maior ainda do que a pandemia. Não era a hora da gente procurar mais problemas, mas isso não depende muito da gente. O que depende da gente como trabalhadores da saúde, estudantes de medicina? Provocar esperança, não é? E provocar o máximo de informações reais sobre os riscos que as pessoas correm, sobre os efeitos bons do isolamento, sobre as questões da máscara, né? Isso nos cabe, né? E nos cabe também fazer congressos como esse, né? É um congresso acadêmico que Túlio e Henrique tiveram essa boa ideia de fazer, porque esse congresso, ele não pode ser apenas um congresso teórico em si, né? Mas ele tem que ser também político, nesse sentido da cidade, da polis, né? Colocar os estudantes de medicina a pensar no que pode ser feito no momento desse, como que isso incide sobre a saúde mental de cada um. Nesse sentido, nós sabemos que os estudantes de medicina já são, dentre os estudantes de graduação, estudantes que têm bastante prejuízo, às vezes, na saúde mental. Medicina é um curso de muito autoexigência e, às vezes, tem alguns professores que, estranhamente, eu sou muito da pedagogia, eu gosto muito do ensino médico, eu acho um pouco brega quando o professor já pega a dificuldade ali com o gênio dele e passa para frente essa dificuldade em termos de provas. O que eu estou falando para vocês? É que os estudantes, isso eu aprendi sendo psicanalista, né? Nós não precisamos sofrer para aprender nada, né? O sofrimento não ensina nada. Não, professor, o que é isso? Eu tive que sofrer para aprender alguma coisa, professor. Isso aí é papo seu. Não. Na verdade, o que fez um aprendizado foi a reflexão. O sofrimento em si não adianta, gente. Tem pessoas idosas que vão sofrer pela mesma causa há 90 anos e não vão mudar de posição. Então, alguma reflexão sobre a posição que você está na vida, isso é que importa. E o que eu estou voltando, então, alguns professores do curso médico, é que, às vezes, eles já tomam a vida
como sendo muito difícil a vida de um médico, tipo, é muito difícil ser médico. As pessoas falam isso muito. E aí, para isso, tem que ser sofrido, né? É engraçado quando alguém, um médico bobo, às vezes, você vai consultar, tipo, 2 da tarde, um médico bobo fala assim, você já almoçou? Aí você fala, já. Aí o médico fala, porque eu não. Dá vontade de falar assim, poxa, mas quem que te perguntou se você almoçou? Eu preciso muito que você esteja em pé, nutrido, né? O paciente precisa de um médico inteiro, né? E não um médico com fome, ou um médico tão nervoso que a vida dele está péssima. O que eu estou querendo dizer para vocês um pouco é que medicina é uma profissão realmente muito exigente, mas tem várias maneiras de ser médico, não tem uma só. Essa maneira mais estereotipada do sujeito que corre o tempo inteiro e que não tem tempo de ver os filhos crescerem, que não tem tempo de transar, que não tem tempo de tomar vinho, que não tem o tempo de passear, porque ele está sempre ocupado, isso faz parte um pouco de um tipo, assim, de um tipo de médico que não está usando muito agora, né? Não é o médico que a contemporaneidade precisa. O contemporâneo precisa de um médico inteiro, né? Inteiro fisicamente, mas em dúvida, né? Alguma dúvida o médico precisa de ter, alguma dúvida sobre a vida dos outros. Por que estamos conversando sobre isso? Porque uma das coisas que mais angustia os estudantes de medicina é que, às vezes, o curso de medicina faz parecer que nós temos que saber as coisas na totalidade delas, não é? E isso é impossível. É impossível saber tudo de medicina, né? E a gente fica sabendo isso mais depois que forma. Então, eu queria dizer a vocês que esse medo que vocês têm de não saber tudo é um medo bom, né? Porque, de fato, não tem jeito de saber tudo, né? É um universo enorme de conhecimentos. Eu não recomendo, como médico mais velho, que vocês queiram saber tudo, né? Eu acho que vocês podem saber muito de muitas coisas. Isso não significa tudo, né? Eu, por exemplo, sempre deixo na minha vida um pedaço dos meus alunos que estão começando a me ensinarem, né? Porque a gente aprende muito com os mais jovens. É só a gente ter ouvidos para ouvir e não destituir um saber só porque ele é um saber iniciante. Então, eu queria dizer para vocês que a saúde mental do estudante de medicina, ela é muito alterada, muito por causa do discurso vigente do que é ser um médico. E o que é ser um médico depende demais de uma construção pessoal, entendem? Então, embora a gente comece a vida imitando os nossos professores, o que é ótimo, eu tenho certeza que vocês têm professores maravilhosos em todos os lugares e que esses professores são dignos do respeito e do amor de vocês. E é muito legal quando a gente tem alunos que amam a gente, mas a gente também sabe que se a gente fez o serviço legal mesmo, o aluno vai construir um jeito próprio de ser médico. E isso é muito bacana. Que a gente consiga ver o estilo, o jeito de se apropriar do conhecimento e de se apropriar do cuidado com o outro. Então, nós estamos conversando sobre isso, porque para fazer isso, nós temos que ter um ambiente um pouco menos enfrentativo. O que eu estou dizendo? Então, eu estava falando nos professores que, às vezes, alguns professores, mais antigos, mas alguns professores mantêm muito isso, assim, essa coisa de querer ser um professor em que ele tem que descobrir se você estudou, se você sabe tudo, então ele é muito afoito com isso e ele acaba sendo muito totalitário às vezes. Então, isso atrapalha muito a saúde mental. Junta, às vezes, um professor muito exigente com pessoas que fizeram um curso e nesse curso já tem muito se diz da alta exigência de quem vai fazer medicina, né? A gente sabe que o nosso curso de medicina, ele não é um curso que a gente fala, é muito fácil de entrar, né? Então, a gente sabe como é. Então, a gente estudou muito para entrar. Isso mostra para a gente um pouco
do trabalho que dá. Agora, esse trabalho, ele não pode ser passado para frente como se ele fosse um sacrifício para o resto da vida, né? O que eu estou querendo dizer a vocês é, a opção de ser médico não precisa de envolver uma ausência de si mesmo, né? Então, a gente não precisa escolher medicina e ter medo da medicina nos roubar a nossa vida, porque isso vai depender muito de como a gente lida com as coisas, não é? Na vida em geral. Então, não é a medicina que rouba a gente da família, dos contatos, é a tristeza que rouba a gente, a angústia, a paralisia, o medo, né? Então, nós ficamos muito assustados, geralmente, né, com o desafio do curso de medicina. E nesse sentido, desse susto, a gente acaba, às vezes, se autoexigindo demais, e isso pode nos deprimir, né? Uma coisa é tristeza. Então, vamos lá. Tristeza não é depressão, né? Tristeza é um sentimento humano, até um pouco necessário, porque também nós precisamos de refletir, às vezes a reflexão vem com tristeza, mas não é, depressão não é isso. Depressão é uma síndrome que tem muito mais sintomas do que a hipotimia, né? Que é a tristeza, mas que acomete, sim, muitos estudantes de medicina, e eu tenho trabalhado muito com isso. Eu trabalho aqui com um programa de mentoring, na PUC Minas, é um programa que um professor acompanha o aluno no início do curso até o 12º período, o mesmo professor, e ele vai apoiando o aluno nessa caminhada. Eu criei esse programa porque eu comecei a ver que nós dávamos aulas, mas a gente não conversava às vezes com o aluno. Então, o fato de você dar aula não quer dizer que você converse com seus alunos, né? Conversar com os alunos, às vezes, precisa de um outro tempo. O professor que consegue conversar com seus alunos durante a aula, vocês sabem que a aula fica mais legal, quando ele começa a falar um pouco, né, da vida e não só do conteúdo, né? PowerPoint, 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 PowerPoint. Quer dizer, o ideal seria que os professores não tivessem que repetir o livro na aula, né? Isso a gente está conseguindo aos pouquinhos, que a gente peça vocês para estudar antes e que a gente consiga, na aula, em vez de repetir tudo que já está escrito no livro, que a gente consiga falar para vocês um pouco da experiência da gente com aquele conteúdo. Isso é muito legal. Por que essas coisas têm a ver com saúde mental? Tem a ver com saúde mental porque aí ficamos todos menos pressionados se conseguimos ter contatos mais humanizados, mais humanos na prática do ensino. Então, quando eu falo de saúde mental na formação médica, eu não estou falando só das disciplinas de formação de saúde mental que vocês precisam ter para atender as pessoas. Eu vou falar disso daqui a pouquinho. Mas eu ainda estou falando do tanto que a gente precisa de prestar atenção na nossa mente. Porque, às vezes, gente, saúde mental é muito confundida com psiquiatria. Psiquiatria não é sinônimo de saúde mental. Psiquiatria é uma especialidade médica que vai cuidar de diagnosticar doenças e de fazer o tratamento. Beleza. Saúde mental é uma área que envolve conhecimento um dos outros, que envolve assistência e que envolve comunicação. Então, a saúde mental tem a ver com como eu me afeto com os outros e como eu afeto os outros, né? Isso é até uma função psíquica da psiquiatria, que se chama afetividade. Mas aqui a gente pensa a saúde mental como algo que o tempo inteiro nos toma a mente e filtra nossa atenção. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Que saúde mental é muito um braço do humano, né? Então, vamos dizer que a gente precisaria da capacidade de comunicação para tudo em medicina, para qualquer área, né? Então, mas eu vou fazer cirurgia, professor. Pois é, mas tem a máscara, não tem? E tem os olhos do cirurgião, não tem? Então, às vezes, a gente vai ter que sorrir com os olhos antes de uma cirurgia para o paciente que não foi anestesiado ainda. Isso vai fazer muita diferença. Se a gente lembrar que nós estamos numa atividade comunicacional, né? Que a gente
a gente está fazendo medicina, mas está fazendo comunicação o tempo inteiro. Então, eu acho muito engraçado quando fala, saúde mental eu já aprendi, não gosto muito, porque eu não gosto muito do exame mental. O exame mental é psiquiatria. E a gente vai determinar saúde mental muito pela ideia de ser afetado. Toda doença médica, ela tem uma representação mental. Então, vamos pensar aqui, uma pessoa que teve AVC, um acidente vascular cerebral, ela tem, às vezes, as sequelas motoras do acidente vascular cerebral e, paralelo a isso, e simultâneo a isso, ela tem uma representação mental disso, da dificuldade. Então, ela tem a dificuldade física e ela ainda tem um pensamento sobre isso, que pode variar, desde um pensamento mais otimista, dizendo que essa sequela de AVC não é tão grave assim, e talvez ela consiga, e uma pessoa com a mesma sequela pode achar que aquela sequela de AVC é extremamente definitiva para ela pensar a vida dela. Então, a gente estaria diante de duas pessoas com a mesma manifestação sintomática neurológica, mas com duas disposições mentais diferentes para a mesma diversidade. O que eu estou querendo dizer para vocês é que na Covid também, nós temos isso. Quem tem Covid e tem uma representação mental disso, e quem não tem e tem uma representação disso também, de que pode ter, de como vai ser se tiver, se vai ter leito de UTI, quem vai pegar a pessoa em casa. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é que saúde mental depende muito de segurança também, o que a gente tem e o que a gente constrói. Por isso que eu vou retornar no nosso panorama mundial atual, né? Que vai dizer tanto de uma dificuldade com a incerteza da pandemia e uma dificuldade adicional pior para quem tem mais carência financeira e que é vítima de desigualdade nesse país. Evidentemente que a pandemia não é igual para todo mundo. A pandemia não vai ser recebida por todo mundo da mesma maneira. Muitas pessoas falam, estamos todos sofrendo demais. É verdade, mas temos diferenças muito grandes para poder sofrer. Vou dar um exemplo. Pegamos então alguém de uma área que não tem leitos de UTI versus alguém do Sudeste aqui que tem mais leitos de UTI. Então, isso já é uma diferença profunda em saúde mental, né? Eu estou em Belo Horizonte está com uma ocupação de leitos bem grande, mas a gente ainda tem leito aqui. Diferente, por exemplo, de a gente conversar com uma pessoa que está numa cidade que não tem mais leitos, ou que não tem acesso a tratamento. Evidentemente que essas pessoas estão com mais medo, então elas são mais vulneráveis aos prejuízos da saúde mental. Então, o que eu estou querendo dizer é, o vírus não atinge todo mundo da mesma maneira no impacto da saúde mental. O vírus vai atingir mais quem vai precisar mais dos serviços de saúde, não é? Então, o medo, às vezes, ele não tem a ver com isso, mas na maioria das vezes tem, com a vontade e a necessidade de sermos atendidos. Então, primeira ideia, o contemporâneo, hoje, depois a saúde mental dos estudantes de medicina e das pessoas que eles encontram, porque nós, médicos e os estudantes de medicina, são muito importantes nesse momento, porque talvez a gente precise, como estudante, eu convido vocês a se informarem o máximo que é possível sobre a Covid, para ajudar pessoas carentes que não têm acesso à informação. Então, embora a gente esteja muito sofrido, às vezes, por termos aulas online, eu acho isso bastante verdadeiro. Eu acho que nós estamos numa era tecnológica em que permitiu isso, mas não é a mesma coisa dar uma aula, né, e ver os estudantes pessoalmente. Por exemplo, se eu estivesse falando para vocês nesse congresso e ele não fosse online, eu não estaria me sentindo tão sozinho, porque aqui eu tenho
Eu estou vendo aqui o Túlio com o microfone fechado, mas nada. Então, eu tenho que supor que atrás dessa câmera tem muita gente me ouvindo, embora eu não tenha nenhuma manifestação disso. A manifestação ilumina a gente e nos incentiva aí, ou a manifestação pode, às vezes, nos conter também, o que não é de todo ruim, né? Então, nós estamos num momento em que, literalmente, estamos mostrando a cara, né? E isso é muito difícil para nós, mostrar só a cara, né? Os seres humanos são seres comunicacionais com o corpo todo, e não só com o rosto, né? Então, isso é um impacto. Então, embora eu saiba que muitos de vocês sofrem muito porque não estão tendo condição de se confraternizar, de estar na mesma sala de aula, que eu acho a sala de aula uma confraternização, acho que o lugar onde o conhecimento se dá é sempre uma festinha, eu sempre acho que uma aula é uma festinha, né? Então, eu acho que, apesar disso, nós precisamos entender que também conseguimos chegar num curso de medicina, né? Nós sabemos que isso é uma minoria que consegue chegar, né? Perto de tanto de gente, de tantos jovens que queriam fazer medicina e que às vezes não conseguem uma vaga. Então, também eu estou dizendo um pouco que a nossa dificuldade é grande, mas a gente ainda precisa pensar que tem gente com mais dificuldade que a gente e que estamos também aqui, temos que pensar no nosso país, né, e nas outras pessoas. Pensando nisso, é que eu acho que nós precisamos de ter na formação médica mais e mais matérias. Se fala muito na humanização, eu acho a ideia da humanização sensacional, só que às vezes eu tenho medo de que matérias de comunicação, elas às vezes sejam confundidas com humanidades apenas. Então, nós precisamos de filosofia, sociologia, precisamos de uma boa discussão sobre morrer nos cursos de medicina, sobre a morte, e isso é uma perspectiva muito filosófica, né? Mas ela precisa de ter um médico que não faz essa discussão, ele tende a ser pior do ponto de vista técnico, vários estudos mostram isso. Então, nos seus cursos respectivos, comece a provocar os professores e os coordenadores a trazer mais temas que tratem de dois temas muito, muito tabus e que são muito importantes para o médico: sexualidade. Eu não estou falando de sexologia, estou falando de sexualidade, eu não estou falando da mecânica dos genitais, eu estou falando da subjetividade que tem na sexualidade, nas sexualidades, no plural, e estou falando também da relação com o morrer, né? E a relação com o morrer, embora a gente... Não, professor, mas que tema? Este é um tema que vai ajudar a gente a viver mais e melhor, né? Então, viver mais a vida, mais intensamente. Esses dois temas são muito importantes, então a gente precisa de desenvolvê-los. Então, isso a gente chama de humanidades, e às vezes a gente confunde isso com... então é aquela parte da relação médico-paciente. Todas as matérias do curso de medicina, todas, falam de relação médico-paciente o tempo inteiro. A medicina só tem um assunto, é a relação com o paciente e a relação com o médico, só esse assunto. Então, essa relação, a teoria parte desse assunto, porque a gente está acostumado a pensar em relação médico-paciente como uma coisa de uma disciplina do curso. Gente, não pode ser apenas, né? Porque, basicamente, o médico vai se relacionar com o paciente. Você só relacionar, professor Renato, não estou falando que você precisa de ser amigo, não estou falando que você precisa de se apaixonar, não é isso. Eu estou dizendo que sempre que se inaugura um tratamento, o que está em questão é uma relação. Então, a relação de você com a teoria, a relação do paciente com a teoria, o seu respeito com o que ele pode saber sobre ele, com o que ele já imagina que ele tem, e o saber do que você sabe ou pode saber sobre ele. Isso é sempre muito negociável. Nós precisamos sempre negociar com muita cautela o que a gente sabe versus o que o paciente sabe antes de ir ao médico.
Então, é sempre importante a gente pesquisar qual que é o impacto que os pacientes têm acerca das suas doenças, para ver o que eles imaginam, né? E às vezes a gente vai ajudá-los muito amparando esse imaginário sobre a doença, que às vezes é pior que a própria doença, não é? Então, nós precisamos, para isso, ter matérias na graduação que não sejam só de psiquiatria. Nesse sentido, quando alguém disser para vocês, no curso de vocês, nos currículos de vocês, se alguém tiver uma matéria escrita saúde mental, tem que ter. Se não tiver, só tiver psiquiatria, primeira coisa, vocês vão pedir e perguntar onde está o conteúdo de saúde mental naquele curso. Porque o conteúdo de saúde mental vai ter a ver com a assistência, com as políticas públicas de saúde, com a reforma psiquiátrica brasileira, com as intervenções que fazem para além da internação hospitalar para os doentes mentais, não é? A internação não deve ser o tratamento preferido, né, nos tratamentos, então nós precisamos lidar com isso. Então, eu estou falando de saúde mental, por exemplo, na atenção primária, eu estou falando de um médico generalista, que é o perfil lá das diretrizes de formação médica em 2014, pede um médico generalista, e nesse mesmo ano foi criado, então, instituído o internato em saúde mental. O internato é em saúde mental, não é em psiquiatria, tá bem? Isso significa que no internato nós precisamos entender de políticas de assistência pública, não é? E precisamos de entender de construção de caso clínico, ou seja, pegar um elemento ali, uma história, e fazer muito mais do que a psiquiatria faz, que é pensar as conexões desse caso com o território que ele mora e com as identidades de afeto que ele tem. Então, isso tudo é o campo da saúde mental, que além de você examinar alguém, você examina também quais que são os fatores que podem prejudicar o funcionamento mental daquele indivíduo e quais fatores que podem melhorar o funcionamento mental daquele indivíduo. Quais fatores que a gente brinca, né? Quais fatores que tiram a pessoa do sério. Então, quais fatores que estabilizam e quais fatores que desestabilizam. Então, não sei se eu estou sendo claro, mas só examinar um paciente, fazer um exame mental, dar um diagnóstico e dar remédios, isto não é saúde mental. Isto é psiquiatria bem feita. Saúde mental é a gente se preocupar se o paciente tem dinheiro para comprar o remédio que a gente deu, se a Secretaria de Saúde fornece o remédio, se no caso da saúde mental tem alguém que possa ajudar o paciente a tomar o remédio, se ele tem autonomia para tomar sozinho. Ou seja, precisamos de ir além apenas daquele contato muito rápido, às vezes, né? Ou muito raso, que não leva em consideração outros elementos. Então, repetindo, eu gosto sempre de fazer isso, que eu sou professor. Nós começamos falando sobre o contexto que a gente está recebendo a pandemia no Brasil, depois do tanto que o estudante de medicina é bombardeado pela auto-necessidade, né, de se fazer sempre melhor, melhor, melhor. Depois, então, a gente está falando agora da formação. Então, nós precisamos de amparar os estudantes, né, porque ninguém consegue amparar os outros se não é amparado, né? Então, a ideia de cuidar dos outros, precisamos ser cuidados no curso de medicina. Isso significa o quê? Significa que nós temos que prestar atenção nos nossos alunos, né? Nas dificuldades deles, em como que eles estão, como é que está difícil para eles, enfim. Nós precisamos de pensar nessas dificuldades, para além das dificuldades de aprender alguma coisa ou de reter um conhecimento. E, uma vez amparado isso, nós precisamos de dar também, durante o curso, elementos de formação para que a gente tenha instrumentos e métodos e jeitos para poder escutar realmente o que as pessoas precisam de dizer sobre as doenças delas, e não apenas o que os exames dizem. Então, nós vamos precisar de, além de escutar os exames que a gente faz, clínicos,
da semiologia geral, que a gente tem que examinar um paciente, né? Para além de examinar ele e de saber analisar os exames, e isso é fundamental. Médico que não sabe medicina é o pior tipo que tem, mas não basta só saber conteúdo de medicina. Saber medicina é ir muito além de que isso, né? Então, além de escutar os exames e de escutar os exames clínicos e laboratoriais, nós vamos escutar quem está dizendo também e escutar o que a pessoa está falando, né? E levar muito isso em consideração. E nós temos que parar de pensar que isso é psi, que escutar pacientes em qualquer área, isso é psi, né? Então, eu vejo muito isso às vezes, né? Até na residência de psiquiatria, às vezes eu vejo. Como se quando alguns residentes começam a escutar, se isso não é uma estratégia psíquica, talvez a gente possa pensar assim, né? Então, se você vai fazer oncologia, clínica, reumato, ortopedia, qualquer coisa que você vai fazer, você precisa também de levar em consideração que aquela pessoa, além da dor que ela está trazendo física, ela tem uma dor também filosófica. Então, além de estar com dor, ela tem, às vezes, medo da dor aumentar. O medo que a dor nunca mais acabe. Nós sabemos disso quando sentimos uma dor e pensamos que o tempo não passa enquanto estamos sentindo aquela dor. Então, imaginem que nós estaremos de plantão e vocês se ofereceram, porque ninguém obrigou vocês a fazer medicina. Vocês falaram, eu quero isso. O que vocês disseram que querem? Vocês disseram que querem amparar as pessoas nos momentos mais difíceis das vidas delas, que é, às vezes, no momento em que elas estão doentes, né? Então, nós temos que nos preparar para isso, primeiro falando muito em saúde com os nossos pacientes o tempo todo, né? Se eles são nossos pacientes, não é só para cuidar da doença deles. A gente não cuida só da doença dos pacientes, a gente cuida dos pacientes. Isso é muito importante, que a gente consiga cuidar dos pacientes e não só das doenças deles. Então, eventualmente, quando eles adoecem, a gente também está lá, né? Mas ser médico é muito além de atender só a doença, né? Então, um médico bacana traça a saúde. Um médico interessante traça a saúde para depois do período de doença, né? Então, eu acho que isso é uma promoção de saúde, né? Então, nós precisamos sempre de estar atentos às demandas várias das pessoas e precisamos de parar de pensar que isso é psi. Isto é medicina, né? Então, quem for fazer psiquiatria, como aí, né, nós temos o Túlio que está à frente da Liga de Saúde Mental, eu sempre falo assim que as ligas não são necessariamente uma escolha de especialidade, né, mas é interessante quem tem interesse pelos assuntos. E eu espero que todo mundo que tenha vontade de fazer psiquiatria faça, porque é maravilhoso ser psiquiatra, eu faria de novo, mas também acho que tem muitos médicos clínicos que são verdadeiros psis nesse sentido de ouvir, tem cirurgiões assim, tem pediatras assim, tem ortopedistas assim, tem cirurgiões assim. Então, são pessoas em que a gente vê nelas que elas estão trabalhando, mas elas não esqueceram que são pessoas, né, e que estão atendendo pessoas. Isso é muito fundamental. Então, a formação em saúde mental, no contemporâneo, ela vai levar em consideração demais essa construção, né? Uma construção grande que leva um pouco das necessidades que a gente tem de cuidar da nossa saúde mental, médicos e estudantes de medicina, mas também pela luta política de que nos seus cursos vocês tenham acesso a esses conteúdos que não são só de psiquiatria, mas que são conteúdos de comunicação, de empatia, né? Então, às vezes se mistura empatia com humanização, porque, evidentemente, os médicos mais empáticos são considerados muito mais humanos, né? É verdade, mas isso não pode virar uma vontade de humanização só, não. Isso tem que ser lembrado como muito importante na hora de se concluir um diagnóstico do ponto de vista clínico mesmo.
teórico. Então, o que eu estou querendo dizer, e os estudos estão mostrando, é que quanto mais vocês escutam e escutam o que o paciente está dizendo, mais elementos para se fazer um diagnóstico, mais elementos, né? E assim, mais certeza no tratamento, um pouco mais de certeza no tratamento, baseado em ouvir muito e praticar muito também. Então, ô Túlio, você está aí ainda, meu filho? Túlio? Fala. Então, sim, pode falar. Túlio, Fala aí. você está ainda aí? Renato? Aê, que bom. Eu tive um momento de solidão total. Eu falei, meu Deus, será que eu fiquei falando para mim mesmo esse tempo todo aqui em casa com a água? Fiquei falando com copo d'água. Deu um maior susto. Que bom que você está aí, Túlio. Eu queria ver com você, Túlio, se nós temos algum espaço para alguma conversa, ou se o tempo está estourado. Uhum. Renato, a primeira coisa que eu queria falar, não precisa nem falar assim sempre, suas palestras são muito inspiradoras, né? Todo mundo no YouTube, nossos amigos têm enviado mensagens sobre o quão transformador tem sido a palestra e que está muito a par com o que o projeto e o nosso congresso está falando, que é a questão da educação, da ciência e da transformação. Então, acaba que o seu discurso ele acaba unindo esses três pontos que, para mim, e para o nosso projeto, unir esses três pontos é fazer uma educação transformadora, é fazer esse ser médico de maneira diferente, fora dos padrões. A gente não, como eu tinha dito, todo mundo está elogiando no YouTube, mas assim, eu quero fazer uma pergunta, Túlio. Eu queria falar um pouco, perguntar para você, eu já vi uma palestra sua há pouco uma vez falando sobre uma questão da ansiedade. Você faz uma analogia com aquela família que gosta de viajar e às vezes o pai ele quer acordar 4 horas da manhã e chegar na praia rápido, e a família que sai mais cedo, que gosta de ver as praias e tal. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão da ansiedade nesse contexto de pandemia. O que nós, estudantes, podemos fazer nesse momento, tratando-se que estamos num momento de exacerbação de sintomas como ansiedade, e até para pessoas que têm essa patologia, assim, vamos dizer. Aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, e é isso aí. Sim, o que o Túlio está se referindo é porque, quando eu vou falar de ansiedade, eu falo que viajar tem dois jeitos, né? Você pode acordar 4 horas da manhã e correr para chegar na praia. Nós, aqui em Minas Gerais, a gente não tem praia, então muitas vezes eu vivi isso quando eu era criança, indo para Guarapari, né, que é a nossa praia. E aí, meu pai, ele queria chegar cedo na praia. Então, me dava muito nervoso, porque a gente ia acordar 4 horas da manhã, ele não podia parar, ele falava assim, faz xixi antes da gente ir, porque depois eu não vou parar o carro, porque eu quero fazer em tantas horas, e a gente chegava lá, e a gente ficava tão assim, que a gente nem queria ir para a praia, que a gente estava cansado da viagem. Isso é um jeito de viajar, e aí depois eu descobri outro jeito de viajar, que é saindo 9 da manhã e não tendo pressa de chegar e colocar no trajeto um pouco das férias, né? Então, para mim, se eu tenho que viajar e eu vou me deslocar de carro, de ônibus ou de avião, eu tento fazer com que a viagem já seja parte das férias, e não, eu não vou chegar nas férias, elas já começaram, né? Então, isso é muito importante, porque quando a gente chega, às vezes, para ver uma passagem, a gente tem que estar calmo, senão aquilo vira um grande problema. O meu apontamento, Túlio, sobre a ansiedade é que cada um procure um pouco de si aonde descansa, né? Onde descansa e onde distrai. Muito, essa pandemia está colocando uma situação que quem não se conhece nada está sofrendo muito, porque tinha muitas pessoas que eram movidas por um relógio externo a elas. Então, o relógio, por exemplo, vou colocando na faculdade, nos cursos de medicina mesmo, muitos estudantes de medicina não praticam nenhum esporte, apesar de ter atléticas e essas oportunidades, mas às vezes fala assim, eu sou ruim, não vou jogar nada. E jogar não é só atividade física, né?
não é apenas para ganhar o Copa Med, né? Mas para poder conversar também e tudo. Então, eu fico pensando que nós precisamos de encontrar com a gente mesmo. E na pandemia, o que aconteceu é que a gente foi exposto a gente mesmo de uma maneira muito rápida. Então, as pessoas que já tinham alguma cultura própria de cuidar do seu jardim interior, essas pessoas, elas deram mais conta que outras, que, por exemplo, no caso dos estudantes de medicina, por exemplo, você tem horários, né? Então, você vai para a aula, você sai da aula, aí você almoça para ir para a aula, você dorme para amanhecer no outro dia, quer dizer, é uma vida muito desalmada, né? Sem alma. Então, isso é um problema que a gente está assistindo, porque quando devolve a vida para si mesmo e você tem que fazer gestão do seu tempo, muita gente não está conseguindo saber que horas e o que fazer com a própria vida. E isso depende demais se você se conhece ou não, não é? Qual que é, o que te faz vontade, como diz, né? Quais são as cores que são as suas cores de predileção, como a música do Caetano, né? Então, na verdade, nós precisamos conhecer um pouco mais da gente para poder amparar um pouco mais as nossas ansiedades. E o que acontece, às vezes, é que a gente não sabe nada da gente mesmo. Na verdade, a gente está vivo, crescido, numa faculdade, fazendo um curso, queria fazer medicina, mas a gente, às vezes, não conseguiu dar um significado ainda para a própria vida. E o significado das próprias vidas tem a ver demais com o jeito que você constrói para você os seus significados. Então, eu queria muito lembrar vocês que é necessário demais que vocês tenham uma vida própria, independente do curso que fazem. Então, é engraçado, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, você é o quê? Algumas pessoas respondem assim, médico, né? Médico não é o que você é. Médico é o que você faz quando você é médico. Então, sua profissão é médico, né? Então, você é o que geralmente as pessoas respondem com a profissão. E isso é muito impactante, porque além de estudante de medicina, eu torço muito para vocês serem outras coisas também, porque é muito chato ser só uma coisa, né? Então, e quando vem a pandemia, se a gente só era uma coisa, isso aparece demais. Então, usem também esse tempo para pensar se vocês eram uma coisa só, que era esperar o curso acabar. Tem gente que fala assim, quando eu formar, minha vida vai ser ótima. Aí forma, aí tem residência. Não, mas quando acabar a residência, minha vida vai ser ótima. Quando eu tiver dinheiro, minha vida vai ser ótima. Quando eu me casar, minha vida vai ser ótima. Gente, isso é muito perigoso, porque vai. Se correr demais, chega num lugar muito conhecido que é o caixão. Então, não é grande coisa correr com a própria vida, assim, antecipá-la, né? Porque como nós vamos todos morrer, isso é um destino. Então, é muito mais interessante aproveitar o caminho. Voltando lá na metáfora da viagem, se a viagem toda for também uma maneira de divertir, eu não estou sendo romântico dizendo que as vidas não tem momentos de tristeza e dificuldade, nós estamos até falando aqui sobre essas dificuldades de todas as pessoas, mas eu vejo que as pessoas têm jeitos diferentes de lidar com as coisas. E também jeitos diferentes de lidar com a ansiedade. Então, eu acho que quem não se conhece nada, que tente se conhecer em alguma coisa, que tente saber do que gosta, afinal, né? Do que quer, afinal. Porque isso vai aplacar a ansiedade. A ansiedade nunca é à toa, ela tem muito a ver com desconhecimento e um medo muito grande do futuro. Então, a gente tenta aprender o futuro antes, né? A gente brinca que, às vezes, a gente localiza o deprimido muito lá no passado, remoendo, e o ansioso é o sujeito do futuro, né? Olha que coisa ruim, porque ele está no presente e ele é o sujeito do futuro. Quer dizer, que hora que ele é, né? Então, por exemplo, quando eu estou aqui com vocês, estou aqui conversando com vocês, eu estou tentando me presentificar. Eu não estou preocupado com o que eu era e nem com o que vai acontecer daqui a pouco.
né? Porque eu estou gostando muito de estar aqui com vocês, então isso é um momento para mim. A dificuldade que a gente tem no mundo é se presentificar, estar presente nas coisas, porque a gente às vezes está presente numa aula com o celular ligado, e lendo alguma coisa, e às vezes a gente está estudando com o celular ligado e vendo televisão. Então, essa divisão toda, às vezes, nos deixa mais sozinhos do que tudo, viu, Túlio? Então, eu acho que nós precisamos de achar um pouco mais da gente mesmo nessa pandemia, porque ela colocou a gente de cara com a gente mesmo, né? Porque isso aqui é uma câmera, mas eu também estou me vendo, então ela é uma câmera, mas também é um espelho. Então, todo mundo que está me assistindo agora, se ligar a câmera aí, a câmera vai ser um espelho também. Então, eu transmito, mas também me vejo. Então, é preciso que a gente cada vez mais se encontre. Viu, Túlio? Renato, falando um pouco mais sobre essa questão da ansiedade, que você falou, sobre descobrir sobre o próprio sujeito, né? Aqui a gente tem uma pergunta da Sabrina. Qual seria uma dica que você pode dar para as pessoas ansiosas que precisam começar o seu jardim interior sozinhos, principalmente agora na pandemia? Então, esse real que se impõe aí tem o real de ficar sozinho, né? Rolar um sujeito de cara com ele mesmo. Então, talvez essa relação dificulte achar esse ponto. Então, o que você... Uma dica como médico, professor e como pessoa, como você mesmo falou. Ô, Túlio, eu acho que, Sabrina, né? Eu acho que a gente sempre pode pesquisar a gente mesmo, Sabrina. A gente pode usar esse momento em que a gente está sozinho, não para desesperar, no sentido de que nunca mais vai se encontrar, mas para fazer um encontro com a gente mesmo. Então, é interessante demais, como dica, pegar lá e lembrar um pouco de que menina que você era, Sabrina, o que você gostava, porque eu sei que eu gostava de brincar, né? Pois é, mas vamos pensar o que era que te divertia, porque entre as crianças, por exemplo, tem muitas brincadeiras, né? E algumas divertem, uma criança gosta mais de brincar de uma coisa do que de outra. Estou dizendo assim, vamos pensar no que a gente realmente gosta, vamos pensar o que realmente a gente gosta de fazer, e se a resposta for, não gosto de nada, então nós precisamos de ser ajudados, né? Porque não gostar de nada é muito perigoso, né? Meu professor, como é que eu vou fazer? Pois é, nesse sentido, assim, quem tiver uma chance de fazer algum tratamento psicoterápico, isso não é um tratamento psiquiátrico, né? Isso tem no SUS, tem também no SUS, às vezes, não é muito fácil, mas é importante descobrir aonde que existem esses serviços, né? Em que podem ser interessantes. E se a pessoa não tiver mesmo chance de um tratamento psicológico, a palavra tratamento aqui é para dar tratamento às questões da vida e não tratamento médico, né? Tratamento psicológico não é um tratamento médico. É um tratamento que vai dar tratamento às nossas questões, né? E se não tiver isso, porque isso é possível também, que a gente não tenha isso, que a gente consiga conversar mais com as pessoas, né? Com outras pessoas. E também tentar se comunicar mais e se relacionar um pouco mais, porque com os outros e também com a gente mesmo. Então, assim, eu fico pensando como que a gente não conhece a gente, às vezes fica querendo que outra pessoa venha e resolva o problema da gente. Eu fico pensando muito nas pessoas que procuram se casar para poder se completar. Isso é um perigo, né? Porque ninguém completa, não. Nós somos seres incompletos porque somos humanos e não existe a completude de um ser, né? A gente brinca que o ser completo não está vivo. Então, todo mundo que está vivo é incompleto e pode construir futuros. Então, vocês falam, não, mas até agora eu não construí nada. Pois é, mas quem sabe, hein? Começam a construir. E eu não estou falando só de formar em medicina, não, porque isso é só um pedaço da história. Se formar melhor como pessoa, para si mesmo também, e para poder falar com as pessoas e dar para as pessoas alguma coisa, nós precisamos também de receber.
e muitos de nós, às vezes, não está aberto a receber. Então, precisamos também receber para entendermos essa dialética de dar e receber, né? Que é, em última instância, relacionar. Então, a dica que eu tenho é tente se relacionar mais, tanto com você, quanto com os outros. Porque, às vezes, quando a gente presta atenção que a gente não faz relação. Nem com a gente mesmo, às vezes, nem com o outro. Essa que é. Eu não sei se tem uma dica, né? Que uma dica é uma coisa muito perigosa, porque cada um vai pegar isso que eu estou falando de um jeito, é isso mesmo que eu quero. Então, não tem uma dica tipo, faça isso. Eu diria, faça o que você gosta também, né? Não faça uma coisa só. Isso que seria minha contribuição aqui para vocês essa noite, YouTube. Certamente, você comentou sobre essa questão do outro, do sujeito, né? A questão do outro, a questão do sujeito, mas vão ser sempre questões. Né? Então, acho que também traçar uma dica também furar um pouco da singularidade de cada um. Então, que o papel da saúde mental para essa construção do sujeito, da comunidade, em diversos aspectos, tanto na saúde pública como no próprio consultório, no caso de você como médico. Gostaria muito de agradecer a sua participação. Nossos elogios, você pode ver depois no YouTube, se você quiser. Tem diversas pessoas falando, traz esse professor para o FGTN. Vamos conhecer ele, quem sabe um dia você vem aqui conhecer as nossas pedras, as nossas igrejas, nossas belas músicas, cachoeiras, biribiri. É muito prazer ter palestrantes de tanta qualidade assim no nosso congresso.